Você já parou pra pensar por que personagens excêntricos dão certo na internet? Por que personagens como o Brino e o Felca, que são estranhos e pensam um pouco fora da caixa, dão muito certo na internet, sendo que às vezes o bom moço, o Max Steel lá, o bom modelo, não dá tanto. Eu gosto de pensar que a vida imita a arte, então esses personagens excêntricos nada mais são que personagens de um mundo paralelo, que tem motivações, objetivos, lutas contra, por exemplo, o Felca, um de seus vilões são as Bets. Então eu acho magnífico a forma que eles são organicamente construídos. Claro que alguns deles são um pouco mais inteligentes e até pensam melhor em como criar esse personagem que eles vão colocar na internet, mas muitas das coisas vêm organicamente, vêm dos comentários, dos chats, de lives e até do acaso. Você só dá certo na internet se você for bonita ou estranho, e eu posso provar. Repara que no começo do YouTube os personagens eram caracterizados por serem estranhos. Por exemplo, pensa no Felipe Neto com aquele jeitão, com óculos de sol, Anderson Nunes sendo bem doido e todos os outros personagens. Em comparação, quando a gente ia para uma mídia tradicional, por exemplo a Globo, os atores e atrizes eram perfeitos, modelos com rostos angelicais. Já na internet quanto mais estranho melhor. Se você gosta de temas como esse, já senta o dedo no like. E entender o porquê são excêntricos é entender que às vezes o diferente chama atenção e às vezes o diferente pode ser algum detalhe na sua roupa, na sua forma de falar, na sua forma de se expressar no mundo, nas redes sociais, ou seja, em outras mídias, que trazem esse seu diferencial. A pessoa vai bater o olho e vai lembrar de você. Por exemplo, pode ser um óculos, ou pode ser uma roupa, pode ser uma camisa, pode ser um sotaque mineiro, um sotaque baiano. E isso vai ser lembrado sempre que aparecer o rosto na frente das pessoas que assistem. Pensa no Johnny Depp, quando ele estava bem alto, assim, que ele estava fazendo vários personagens totalmente estranhos e diferentes. As pessoas identificavam ele por ser esse ser estranho e excêntrico, e ao mesmo tempo admirável na época. Só que as pessoas batiam o olho e já sabiam que era ele. E a internet é como se fosse vários personagens do Johnny Depp espalhados pelo mundo. Como eu disse, você pode ter elementos no seu figurino, elementos culturais, elementos físicos, ou até insanidades e desvios mentais. Tem o caso daquela personalidade lá do Danilo Gentili, que é o Dileira, que daí ele tem um Tourette e utiliza disso como seu recurso único para se destacar. Já o Brino e o Felca, que eu cito tanto aqui, eles têm muito a questão de ansiedade, fobia social, e seu jeito estranho ali combina muito com o personagem que eles querem colocar, que é intencional. Por exemplo, o Felca, ele coloca esse personagem de coitado, de que tá sendo deixado de lado por uma mulher, e ele repete isso porque ele viu que dá views e é algo que ele tem a tendência e ele quis explorar mais, mas tem a ver com essa questão psicológica dele, e ele ser estranho assim é o que faz ele ter tanto sucesso. Mas por que personagens excêntricos dão certo? Porque muitas vezes eles desafiam e criticam normas sociais, apresentam profundidade psicológica e geram tensões narrativas. E tem uma característica desses personagens que é muito importante, e aí agora fazendo um adendo, que eu gosto de trazer conceitos do cinema e de roteiros para entender a vida real. Então temas universais a partir de uma ótica de storytelling. Os personagens que são excêntricos, eles são criados a partir da imprevisibilidade. Então, quanto mais imprevisíveis eles forem, mais atrai o público a prestar atenção, a gostar deles. Na narrativa, um personagem que não segue as regras cria um senso de mistério e perigo, aumentando a tensão dramática. Por exemplo, o Coringa, que mantém o público atento porque ele não segue uma lógica e a cada cena ele é imprevisível, não seguindo muito ética e regras convencionais da sociedade. E esses personagens sempre têm um conflito interno muito complexo, sendo personagens muito profundos. E o legal desses personagens é que muitas vezes eles expressam e expõem normas da sociedade que as pessoas geralmente não expõem e as pessoas geralmente reprimem. E esses personagens são a versão da sociedade que não liga muito para esse julgamento. E esse comportamento pode ser perturbador ou libertador, dependendo do público. Por exemplo, Tyler Durden é um personagem que desafia a sociedade, mas ao mesmo tempo tem muitos admiradores. Então esses personagens nada mais que representam medos nossos, das pessoas normais. Só que algumas vezes essa loucura é vista como algo genial. Só que aí em roteiros bem escritos, esses personagens eles podem ter alguns tipos de papéis, como por exemplo, ele pode ser sim um herói de fato, como o Jack Sparrow, só que de uma forma mais excêntrica. Ele pode
pode ser um antagonista, como o próprio Tyler Durden que eu falei, e citando ele sendo um narrador não confiável, ou seja, ele vai levando o espectador para um lado, só que igual um mágico ele tá levando para cá e a narrativa tá indo para lá. E agora que a gente entendeu essa parte da narrativa, voltando para a internet, eu acredito que o Instagram ele começou muito com uma linha de lifestyle e de corpos e rostos perfeitos, e o YouTube já cresceu nessa linha do estranho, de fazer o diferente, de fazer uma loucura. E hoje os dois estão meio que se mesclando, mas o YouTube ainda fica firme nesse ser diferente. E de uma escala de 0 a 10, sendo 0 água com salsicha e 10 extremamente louco, para você dar certo nessa rede, pelo menos você tem que passar ali de ano com 6, 7. Sendo esses que eu citei como Brino e Felca, com certeza tá numa nota 8. Tem um mexicano que ele faz vários vídeos criativos pra internet que chama Galps. Ele nada mais é que um menino de 19, 20 anos que mora com os pais e é um gênio da forma criativa, só que talvez se fosse um cara mais padrão ali de 40 anos, fazendo os mesmos tipos de vídeos, só que sem essa loucura, esse tom de voz que ele traz, essa genialidade, apenas replicando a parte técnica, não teria o mesmo sucesso, porque o Galps tem toda a qualidade técnica, mas sua personalidade que é o a mais, que é o que traz a identificação com o público. Sua criatividade está no agudo da sua voz quando ele está realmente inspirado. So I changed plans. Instead of copying family homes, I would copy artist studios. Instead of following rules, I would create my own. Gosto de falar que a vida imita a arte e a gente sabe que o louco pode ser famoso e ele tem sempre esse mecanismo único. Qual seria o seu mecanismo único? A internet não é para fracos e nem para água com salsichas. Se inscreva para emergir.